Me chamaram para ser sócio de uma empresa nessa semana. Nesse vídeo eu quero te explicar qual que é o meu racional, o que que eu levo em consideração, quais são os conceitos, qual é o passo a passo para colocar em prática uma ideia, tirar ela do papel ou da sua cabeça e fazer isso dar um resultado bom, vamos dizer assim, pelo menos a gente espera que seja muito bom. Então vamos lá, qual que é a ideia? Me chamaram para participar de um projeto, é uma startup na verdade, é um negócio que não existe, não é um negócio físico, não é abrir um, não é alugar uma sala, montar uma equipe para fazer atendimento, nada disso. É uma startup, então tem toda uma base tecnológica por trás. Isso é importante a gente levar em consideração, porque são caminhos um pouco diferentes. Eu posso até fazer um vídeo daqui a um tempo, daqui a alguns dias, do que eu levo em consideração para montar um negócio físico, que eu olho muito mais para o financeiro. Nesse caso aqui, o que eu quero trazer hoje é como que a gente estrutura melhor essa ideia e como que a gente valida essa ideia, como a gente põe em prática essa ideia. Então, vamos lá, né? A primeira coisa é debater sobre a ideia em si. Quais são os diferenciais competitivos que essa ideia tem, ou que esse modelo de negócio que a gente está propondo podem ter. Então, a primeira coisa é fazer uma pesquisa mesmo de mercado, que como que essas pessoas, que esses potenciais clientes resolvem esse problema hoje, qual o formato, qual o modelo de negócio, como que acontece a transferência de dinheiro. É isso que você tem que pensar. É uma empresa que revende um produto, um serviço, tem uma distribuição, é uma plataforma. Qual que é o modelo de venda desse negócio? Como que isso acontece? Se isso tem escala, não tem escala? Qual tipo de modelo é mais adequado para a solução que a gente quer montar? Então, a primeira coisa que a gente faz, na verdade, é debater sobre essa ideia mesmo. Cara, essa ideia é ruim, essa ideia é boa. E aqui não vale a pena gastar muita energia nisso, porque eu vi uma vez, né, que a ideia vale 10 centavos a bacia. A ideia não vale nada, o que vale é a sua execução de fato, é como você coloca em prática as coisas e como que você testa o mais rápido possível para saber se é uma ideia boa ou não. Quem vai dizer, o que vai mostrar que é uma ideia boa é nota fiscal emitida, é o boleto sendo pago, é o dinheiro entrando na conta. Isso valida uma ideia. Até então, cara, quanto mais gente você debater, quanto mais pessoas você discutir essa ideia, eu acho que não tem problema, eu não vejo como um risco. Já outras pessoas veem que, putz, eu não posso compartilhar com ninguém, eu não vou comentar com ninguém, isso aqui, eu vou guardar as 7 chaves. Eu acho que não, eu acho que tem que falar com o maior número de pessoas possível e sempre pessoas mais estratégicas. Como é uma ideia na área da saúde, então essa pessoa que me convidou, ela já falou com muitos médicos, ela já falou com laboratórios, com um plano de saúde. A gente ainda não formatou direito a ideia, na verdade, mas a gente já consultou várias pessoas do meio para saber, cara, como que você resolve esse tipo de problema hoje? Se eu tivesse uma solução assim, você pagaria, não pagaria? Quanto que você pagaria? Então, é um bate-papo, uma validação de ideia, na verdade. Nesse, assim, tá, primeiras semanas desse negócio. Depois disso, né, qual que é a ideia? E aí já entrando um pouco da minha contribuição nesse negócio. A primeira coisa que a gente vai fazer é um Business Model Canvas. Se você não conhece essa ferramenta, você pode pesquisar, ChatGPT, é muito simples, aí de hoje está bem difundido esse conhecimento. Não é mais um conhecimento gringo, né, apesar do nome em inglês, mas é fazer um canvas dessa ideia. O que é isso? Por onde que a gente começa fazendo um canvas? A gente estrutura uma proposta de valor e para cada segmento de cliente que eu quero atender, qual que é a proposta de valor? O que eu entrego de valor para esse cliente? Então, se eu vou atender médicos, por exemplo, como que a minha solução agrega valor para esse médico? Se eu vou atender um plano de saúde, né, se essa plataforma nossa vai ser um serviço B2B, como que ela agrega valor para esse cara B2B, para essa empresa, para esse negócio? Então, para cada segmento de cliente, eu vou ter uma proposta de valor. Ele, na verdade, né, o Business Model Canvas, dando um passo atrás aqui, uma metodologia, são 9 blocos, salvo engano, 2, 4, 7, 8, 9, isso mesmo. Então são 9 blocos, cada bloco tem um tema, tem um ponto importante a ser considerado dentro da sua empresa. E dois dos principais, por onde a gente começa normalmente, é segmento de cliente e proposta de valor. Para cada segmento de cliente eu tenho uma proposta de valor. Quais são os outros blocos? A gente tem ainda o relacionamento com o cliente. Como que eu vou me relacionar? Como que eu vou entregar essa proposta de valor para o cliente? É,
quais são os canais, um outro bloco também, quais são os canais que eu vou me comunicar com esse cliente. Isso normalmente a gente gasta um pouco mais de energia aqui, principalmente nessa fase da ideia, são muitas possibilidades, são muitas formas de interagir todos esses blocos aí. Então, para um médico, eu vou me relacionar através eh, só de um saque ali, só de uma plataforma sem muito contato, ou eu vou ter uma pessoa exclusiva para atender esse médico, como que eu vou entregar de fato a minha proposta de valor para ele. Para um outro lado, que a gente também analisa no Business Model Canvas, é o entender, por exemplo, parcerias chaves que eu vou precisar desenvolver nesse negócio, quais são as atividades chaves que eu vou precisar desenvolver nesse negócio, quais são os recursos que eu preciso para colocar de pé esse negócio. Com base nisso tudo, essa parte superior, vamos dizer assim, do Business Model Canvas, depois você pode pegar aí, pô, tem vídeo explicando exatamente passo a passo de como faz isso, não é a ideia desse vídeo aqui. Aí eu vou partir para minha estrutura de custos que eu tenho, o que que eu vou gastar e como que vai ser a minha estrutura de receita, como que eu vou vender de fato as minhas soluções. Então são 9 passos aí que a gente vai, né? Esse é nossa listinha de tarefa, é o que a gente vai fazer a partir de agora para estruturar, para tentar sair do campo da ideia e deixar mais estruturado algumas hipóteses do que a gente vai fazer, de como que a gente vai atuar daqui para frente. Feito isso, em paralelo a tudo isso, ainda está acontecendo toda a fase de pesquisa. Então, a gente está conversando com essas pessoas. E a partir do momento que a gente estrutura melhor a ideia, a gente também estrutura um pouco melhor a pesquisa. Então, se eu vou falar com um plano de saúde, por exemplo, eu já tenho que ir mais direcionado de como que eu vou vender a minha solução, de como que eu vou precificar, de como que eu vou atender, quais são os entregáveis, tudo isso a gente já vai estruturando para que não, para que seja mais produtivo, que a gente extraia mais insights ainda dessas pesquisas que a gente precisa fazer. Então, ideia, organizou um pouco a ideia, business model canvas, colocar no papel, ter hipóteses um pouco mais claras do que a gente vai testar. E o grande benefício, né, antes da gente ir para o próximo ponto, o grande benefício do business model canvas eu não vou fazer um plano de negócio extenso, uma pesquisa enorme. O business model canvas a gente faz num dia. Faz, sei lá, numa tarde a gente consegue levantar tudo isso, no dia seguinte, bora testar. Vamos validar se essas hipóteses aqui elas fazem sentido. Pô, numa semana não deu certo, a gente volta para o Business Model Canvas e, cara, esse segmento de cliente aqui eu não entrego nenhum valor para ele com a minha solução. Então, talvez ele esteja fora do meu modelo, da minha ideia, da minha empresa. Então, a vantagem do Business Model Canvas é que tem uma agilidade muito grande de você reposicionar, pivotar o seu negócio. Então, beleza, organizamos a ideia, Business Model Canvas. Agora, o que a gente precisa fazer, como é um produto de tecnologia, a gente vai criar um MVP, um produto mínimo viável. E hoje, uma solução incrível que a gente está usando, isso a gente já colocou em prática, é usar o Lovable, uma ferramenta de vibe coding, né? Uma ferramenta que não tem um código de fato, é uma inteligência artificial que ela vai codando toda a solução que a gente quer, toda a plataforma que a gente tem de ideia, a gente está colocando ali direto já está acontecendo na verdade. Ela funciona muito bem para produto mínimo viável, não é essa plataforma que a gente vai vender, porque tem uma questão de segurança de dados, de acesso, tudo isso que obviamente a gente vai ter que gastar muita grana aí com desenvolvedor, com time mesmo para ter uma solução proprietária, mas para testar ela é excelente. Então o que a gente está fazendo é colocando isso para rodar, já liberou alguns acessos, já deu ah, alguns links de acesso de fato para as pessoas testarem, usarem, e a gente já colher feedback de quem está usando a solução. Porque eventualmente pode ser um público diferente de quem a gente está mirando. Pode ser que a gente tenha insights completamente diferentes a partir do uso da plataforma. Os insights do nosso cliente. Cara, você devia colocar essa funcionalidade, você devia ir para esse caminho, esse preço está muito caro, está muito barato. Então, esses insights a gente vai colher a partir também do uso da ferramenta, apesar de que ela ainda está no estágio beta, vamos dizer assim, né? A gente ainda está testando. Beleza, a partir desse momento, o que a gente vai gastar mais energia de fato agora é botar para rodar esse produto mínimo viável. A gente tem uma meta aqui de 100 pessoas, e dessas 100 pessoas tem 30 pessoas de determinado público, 30 de outro, 10 de outro, 5 de outro, que a gente quer ter uma variabilidade maior de casos de uso
para entender para quem de fato essa solução vai atender, né, para quem de fato essa solução vai ser interessante. A partir disso tudo, o que a gente vai fazer, e aí, né, isso está acontecendo, provavelmente aí nos próximos 2 meses a gente vai colher muito dessas informações, porque a partir desse momento a gente já começa a precisar de um pouco mais de investimento. Por quê? Provavelmente a gente vai já começar a focar em algumas vendas, já ter um ticket legal, já emitir nota fiscal, já ter esse trabalho de fato. E ao mesmo tempo, a gente vai ter um custo muito grande, porque a gente vai precisar investir, sei lá, numa plataforma aí de 500, 700, às vezes mais de 1 milhão só na plataforma mesmo, porque tem toda uma questão de segurança de dados, de novo, né? De segurança da informação, ela mistura IA também, então não vai ser uma plataforma barata para ser desenvolvida e a gente vai precisar arcar com esse investimento. E aí, para arcar com esse investimento, o que o pessoal faz normalmente é bater na porta do investidor. Cara, meu projeto é esse, eu tenho tantas notas fiscais emitidas, eu tenho tanto de faturamento, eu tenho essa curva aqui de uso da minha solução. E é isso, por conta disso, eu estou vendendo aqui 10, 20, 5% da minha empresa por X mil reais, X milhões de reais. E esse dinheiro que a gente vai usar para colocar para pagar esses desenvolvedores, montar time comercial, montar time de marketing, tudo isso. É isso que vai dar esse primeiro gás, essa primeira volta no nosso flywheel da nossa empresa. Se você não entende o conceito de flywheel, talvez valha a pena eu falar no outro vídeo, mas também é um conteúdo do Jim Collins aí que você acha em qualquer lugar na internet. E aí, essa é a minha contribuição, é estruturar todo esse racional. Com quem eu estou fazendo essa sociedade, ainda não decidi se eu aceito ou não, mas com quem eu for fazer essa sociedade, o pessoal é da área médica. Então, o pessoal é muito bom na execução, no serviço, na entrega, mas não tão bom assim em negócios, em gestão financeira. Então, a minha contribuição vai ser principalmente até essa fase de investidor e depois fazer talvez um roadshow aí para buscar potenciais investidores, mandar isso para alguns fundos, algumas empresas eventualmente, para a gente já sair como uma solução de uma empresa ou captar dinheiro de alguma empresa grande aí para botar essa solução numa escala um pouco maior. Mas a ideia é essa, né? Não é só ter a ideia. Você precisa estruturar isso de uma maneira que vire um negócio de fato. Mas você não pode engessar o teu negócio de que daqui a 3 meses você não tem nenhuma margem de manobra no seu negócio. E essa forma de pensar, pô, eu tenho um business model canvas, eu faço um MVP, eu gero vendas, a partir das vendas eu colho mais insights, eu capto dinheiro para colocar nesse negócio, você diminui muito o seu risco e você tem um negócio muito mais ágil, muito mais fácil de ser gerenciado. Obviamente tem todos os riscos de colocar um negócio desse para rodar. Isso não é como qualquer outro negócio. Mas é muito mais fácil de você tocar o negócio para frente, né? Sair do campo de ideias e botar para rodar. E essa forma aqui, pô, não tem custo nenhum. Até de fato a gente investir nessa plataforma com esses desenvolvedores. É, Acho que é isso, é só um insight que eu tive, eu queria compartilhar aqui. Fiquei muito honrado de ser convidado para ser sócio, né? Mas é um tema para um outro vídeo, a questão de foco. Então, o que que faz sentido? Faz sentido eu abrir um monte de frentes aí para que tem muito potencial, com certeza tem muito potencial, ou devo focar no meu negócio, eu devo escalar o meu negócio, eu devo cuidar mais do meu negócio, ter mais atenção com ele. Então, é um pouco dos conflitos, né, de como eu penso para tomar, para aceitar ou não essa decisão. Então, ainda não aceitei, mas é, é um negócio muito legal. Em breve a gente vai ouvir falar muito por aí. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui, me segue para ouvir mais conteúdo sobre organização e lucro de empresas. Valeu!